Olá, estamos de volta para mais uma conversa, mais um bate-papo aqui em torno da semiótica de Greimas. Hoje falando especificamente sobre as manipulações. Então há 4 tipos de manipulações. Olha, você tem a sedução, você tem a provocação, a tentação e a intimidação. E inconscientemente nós manipulamos as pessoas nas nossas conversas, nossas interações diárias. E as pessoas também nos manipulam, alguns conscientemente, outros inconscientemente. Então, como que se dão essas manipulações? Antes de nós entrarmos no mérito da questão, quero lembrar que essa nossa conversa aqui sobre semiótica tem base científica na minha tese de doutoramento, o percurso semiótico do actante sujeito John, the God Man. Foi defendido em 2001. Em que eu faço a análise da música God, Deus, do John Lennon. Então, o que é uma manipulação? Vamos entender primeiro o que é uma manipulação dentro da teoria semiótica da Escola de Paris. O Greimas e o Cortés, eles esclarecem a respeito dessa questão na página 270 do seu dicionário primeiro, aquele que é sem data, e alguns trazem a data de 79, tradução feita no Brasil. Então, olha o que o Greimas e o Cortés vão falar a respeito da manipulação. Anota aí. Enquanto configuração discursiva, a manipulação é sustentada por uma estrutura contratual e, ao mesmo tempo, por uma estrutura modal. Então, veja bem, você tem aí uma estrutura contratual e modal quando se fala em manipulação. Trata-se, com efeito, de uma comunicação. Então, toda manipulação é uma comunicação destinada a fazer saber. Então, numa primeira instância, quando eu estou manipulando, eu estou comunicando com a intenção de fazer o sujeito que está me ouvindo saber sobre aquilo. É um fazer saber. Então, veja bem, na qual o destinador manipulador, no caso eu, que estou emitindo a mensagem, sou o destinador porque eu destino a mensagem, sou manipulador porque através da minha mensagem estou querendo manipular alguém. Ele impele o destinatário manipulado, quer dizer, aquele que está me ouvindo, está me assistindo, impele a uma posição de falta de liberdade, que nós entramos ali nas modalidades factitivas, né, que foram fornecidas aí na nossa última conversa. Vou até ver se dá para mostrar aqui para vocês, novamente, o esquema, o quadrado semiótico das modalidades factitivas. Aí estão elas, olha aí. A intervenção, que é o fazer, não é o caso aqui. Fazer, não fazer, que é o impedimento. O não fazer, que é o deixar fazer. E o não fazer, que é a não intervenção. Então, veja bem, seguindo aqui a proposta do Greimas, o que vamos dizer aqui a respeito disso? Que esse destinatário, essa pessoa que está recebendo a minha mensagem, ele vai reagir à minha mensagem. Mas, em princípio, o destinador manipulador impele o destinatário manipulado a uma posição de falta de liberdade, o não poder não fazer, a ponto de ser obrigado a aceitar o contrato proposto. Então, à medida que estou mandando a mensagem, estou propondo um contrato, para ver se você aceita ou não o que eu estou dizendo. Assim, o que está em jogo, à primeira vista, é a transformação da competência modal do destinatário sujeito. Então, eu coloco em jogo, em xeque, a sua competência modal quando eu mando a mensagem manipuladora. Se você, à primeira vista, conjunge ao não poder não fazer, um dever fazer, quer dizer, se você não fica indiferente, mas ao mesmo tempo você se sente no dever de fazer, de acreditar naquilo que eu te falei, então você se sente no dever fazer. Então nós temos aí a manipulação por provocação. Então veja bem, das 4 manipulações, a provocação é aquela em que o destinador manipulador, no caso, aquele que está mandando a mensagem, faz o destinatário manipulado se sentir no dever de fazer.
Então aí nós temos uma provocação, manipulação por provocação ou ainda por intimidação. Então a provocação vem geralmente quando eu lanço um desafio sobre o sujeito. Duvido que você seja capaz de compreender o que eu estou falando aqui com você, o que eu estou comunicando. Então quando eu faço essa pergunta, quando eu provoco você, eu duvido que você seja capaz de entender. É uma manipulação por provocação, para fazer você se sentir no dever de me entender. Compreende? Então é uma provocação. Agora se eu falo, olha, se você não entender essa mensagem, você vai ficar ignorante o resto da vida acerca de semiótica. Então veja que desta vez eu lancei, ao invés de um desafio, eu lancei um medo sobre você. Então essa é a manipulação por intimidação. Então a provocação e a intimidação fazem com que o sujeito destinatário manipulado se sinta no dever de fazer alguma coisa, no dever de reagir à mensagem que ele acaba de receber. Muito bem. E se lhe conjunge um querer fazer, quer dizer, se o que eu estou dizendo faz com que você venha querer fazer, aceite a mensagem, queira fazer o que eu lhe estou pedindo ou ordenando, então nós vamos ter nesse caso a sedução ou a tentação. São palavras do Greimas e do Cortés. Então vamos entender a provocação e a intimidação. Provocação, eu lanço um desafio para fazer o sujeito se sentir no dever de fazer. A intimidação, eu lanço um medo, uma ameaça, para que o sujeito também se sinta no dever de fazer. Anícia Ribas Dávila falava que das manipulações todas, a que é mais burra, que mais funciona é a intimidação. Se a gente for observar, realmente ela tem razão, né? Porque multa de trânsito, por exemplo, é uma manipulação por intimidação. Se o sujeito não obedecer os sinais, ele sabe que vai mexer no bolso dele. Então é uma ameaça, soa como uma ameaça, a manipulação por intimidação. E a provocação já exige um certo pensar. Você lança um desafio, geralmente a palavra duvido está em jogo, né? Duvido que você seja capaz disso, que seja capaz daquilo. Você lança um desafio sobre o sujeito e você tem a provocação. A sedução agora, que implica num querer fazer, faz o sujeito querer fazer. A sedução geralmente está um elogio. O professor na sala de aula faz isso o tempo todo. Quando faz uma pergunta e algum aluno lá levanta a mão e responde, muito bem. Esse muito bem quer dizer, você é ótimo, você é inteligente. Quando o professor diz essas palavras para os alunos, ou o pai para o filho, está o manipulando por sedução, porque a sedução implica sempre no elogio que o sujeito faz sobre o outro. Né? Aquele discípulo lá que não era discípulo na verdade, mas estava interessado na salvação da alma, segundo o discurso neotestamentário, Cristo está andando, e ele corre, né, se aproxima de Cristo e fala, bom mestre, como é que eu faço para herdar a vida eterna? Então essa aproximação desse sujeito, ele é um sujeito destinador, manipulador, querendo manipular a Cristo por sedução. Por que por sedução? Porque ele vai com um elogio, né? Bom mestre, bom mestre. Cristo responde para ele, por que tu me chamas de bom? Bom é o Pai que está no céu. Então, Cristo recusa-se a assinar o contrato com ele, né? Cristo não aceita a manipulação, delega, né, a bondade ao Pai, trazendo aí, né, a isotopia, a temática da humildade, né, que estava e que lhe era inerente. Então, voltando aqui, para você compreender bem, ó, provocação e intimidação é quando você faz o sujeito se sentir no dever de fazer. A provocação por meio de um desafio, a intimidação por meio de uma ameaça ou você lançando um medo sobre o sujeito. A sedução é quando você faz um elogio para o Senhor, para a pessoa. E finalmente a tentação, que é quando você oferece algo materializado. Né? Para o aluno, por exemplo, o professor que leva balas na sala de aula, né? Doces, e o aluno faz bem uma tarefa, responde bem um exercício, ele dá uma bala.
é uma manipulação por tentação, porque ele está dando uma coisa materializada, né? O namorado, quando chega com flores para a namorada, será que ele está querendo só agradar a namorada? Tem alguma coisa por trás aí dessas flores. Então é o que nós chamamos de manipulação por tentação, quando você dá a outra pessoa um objeto materializado com a finalidade de fazê-lo querer fazer alguma coisa. Então sabe lá o que o namorado quer que a namorada faça depois de lhe dar as flores. De qualquer maneira, então essas são as 4 manipulações principais da teoria semiótica do Greimas, e na nossa próxima conversa nós vamos estender um pouco mais sobre o fazer persuasivo, sobre como um influencia o outro nesse jogo de comunicação que temos no nosso dia a dia. Espero que você tenha gostado, um grande abraço e bom dia, hein? Até a próxima.